Hermanas y hermanos, buenas tardes. Irmãos e irmãs, boa tarde. Nesse nosso terceiro encontro, expressamos a mesma sede, a sede de justiça, o mesmo grito: terra, casa e trabalho para todos. Agradeço aos delegados que vieram das periferias urbanas, rurais e industriais dos 5 continentes, de mais de 60 países. Chegaram para discutir uma vez mais sobre como defender esses direitos que nos convocam. Obrigado aos bispos que vieram para vos acompanhar. Obrigado também aos milhares de italianos e europeus que se uniram hoje ao final deste encontro. Obrigado aos observadores e aos jovens comprometidos com a vida pública que vieram com humildade escutar e aprender. Quanta esperança tenho nos jovens. Agradeço também a você, Cardeal Turkson, pelo trabalho que fez no dicastério. E gostaria também de recordar a contribuição do ex-presidente José Mujica, que está presente. No nosso último encontro na Bolívia, com a maioria de latino-americanos, falamos da necessidade de uma mudança para que a vida seja digna, uma mudança de estruturas. Além disso, de como vocês, os movimentos populares, são semeadores dessa mudança, promotores de um processo em que convergem milhares de pequenas e grandes ações concatenadas em modo criativo, como em uma poesia. Por isso quis vos chamar poetas sociais. E também enumeramos algumas tarefas imprescindíveis para caminhar em direção a uma alternativa humana diante da globalização da indiferença. Primeiro, colocar a economia a serviço dos povos. Segundo, construir a paz e a justiça. Terceiro, defender a Mãe Terra. Aquele dia, com a voz de uma papeleira e de um agricultor, foram leitos na conclusão os 10 pontos de Santa Cruz de la Sierra, onde a palavra mudança estava emprenhada de grande conteúdo. Era ligada a coisas fundamentais que vocês reivindicam. Trabalho digno para aqueles que são excluídos do mercado de trabalho, terra para os agricultores e as populações indígenas, moradia para as famílias sem teto, integração humana para os bairros populares, eliminação da discriminação, da violência contra as mulheres e das novas formas de escravidão, o fim de todas as guerras, do crime organizado e da repressão, liberdade de expressão e de comunicação democrática, ciência e tecnologia a serviço dos povos. Ouvimos também como vocês se comprometeram em abraçar um projeto de vida que rejeite o consumismo e recupere a solidariedade, o amor entre nós e o respeito pela natureza como valores essenciais. É a felicidade de viver bem aquilo que vocês reclamam. A vida boa e não esse ideal egoísta que enganosamente inverte as palavras e não propõe a boa vida. Nós que hoje estamos aqui, de origens, crenças, ideias diferentes, poderíamos não estar de acordo com tudo, seguramente pensamos diversamente sobre muitas coisas, mas certamente estamos de acordo sobre esses pontos.
Soube também de encontros e laboratórios realizados em diversos países, onde se multiplicaram os debates à luz da realidade de cada comunidade. Isso é muito importante, porque as soluções reais para as problemáticas atuais não sairão de uma, 3 ou 1000 conferências. Devem ser frutos de um discernimento coletivo que amadureça nos territórios junto com os irmãos. Um discernimento que se torne e se transforme em ação transformadora, segundo os lugares, os tempos e as pessoas, como dizia Santo Inácio. Caso contrário, corremos o risco das abstrações, de certos nominalismos declaracionistas, que são belas frases, mas não conseguem sustentar a vida de nossas comunidades. São slogans. O colonialismo ideológico globalizante procura impor receitas supraculturais que não respeitam a identidade dos povos. Vocês seguem por um outro caminho, que é ao mesmo tempo local e universal. Um caminho que me recorda como Jesus pediu para organizar a multidão em grupos de 50 para distribuir o pão. Há pouco pudemos ver o vídeo que vocês apresentaram como conclusão desse terceiro encontro. Vimos os rostos de vocês nas discussões sobre o que fazer diante da desigualdade que gera violência. Tantas propostas, tanta criatividade, tanta esperança. Na vossa voz, que talvez teria mais motivos para queixar-se, lamentar-se, permanecer paralisado nos conflitos, cair na tentação do negativo. Mesmo assim, vocês olham em frente, pensam, discutem, propõem e agem. Me congratulo com vocês, vos acompanho e vos peço para continuar a abrir caminhos e a lutar. Isso me dá força. Isso nos dá força. Acredito que esse nosso diálogo, que se soma aos esforços de tantos milhões de pessoas que trabalham diariamente pela justiça em todo o mundo, está lançando raízes. Quisiera tocar algunos temas más específicos. Eu gostaria de tocar alguns temas mais específicos, que são os que eu recebi de vocês. Me fizeram refletir. Primeiro, o terror e os muros. Sin embargo, essa germinação, que é lenta, a la que me referi recién, Todavia, essa germinação que é lenta, que eu apenas me referi, que tem os seus tempos, como todas as gestações, está ameaçada pela velocidade de um mecanismo destrutivo que age em sentido contrário. Existem forças poderosas que podem neutralizar esse processo de amadurecimento de uma mudança que seja capaz de deslocar o primado do dinheiro e colocar novamente no centro o ser humano, o homem e a mulher. Esse fio invisível do qual havíamos falado na Bolívia, essa estrutura injusta que liga a todas as exclusões que vocês sofrem, pode consolidar-se e transformar-se em um chicote existencial que no Antigo Testamento escraviza, rouba a liberdade, fere sem misericórdia alguns e ameaça constantemente os outros para abater todos como gado até onde quer o dinheiro divinizado. Quem governa, então? O dinheiro. Como governa? Com o chicote do medo, da desigualdade, da violência econômica,
social, cultural e militar, que gera sempre mais e mais violência em uma espiral descendente que parece não acabar nunca. Quanta dor e quanto medo. Existe, disse há pouco, existe um terrorismo de base que deriva do controle global do dinheiro sobre a Terra e ameaça a toda a humanidade. Desse terrorismo básico, desse terrorismo de base se alimentam os terroristas derivados como o narcoterrorismo, o terrorismo de Estado e aquele que alguns erroneamente chamam terrorismo étnico ou religioso. Porém, nenhum povo, nenhuma religião é terrorista. É verdade. Existem pequenos grupos fundamentalistas de todas as partes, mas o terrorismo inicia quando é expulsa a maravilha da criação, o homem e a mulher, e colocado ali o dinheiro. Esse sistema é terrorista. Há quase 100 anos, Há quase 100 anos, previa o crescimento de uma ditadura econômica global que chamou o imperialismo internacional do dinheiro em maio de 1931. A sala na qual estamos agora se chama Paulo VI. E foi Paulo VI que denunciou há quase 50 anos a nova forma abusiva de ditadura econômica no plano social, cultural e também político. Maio de 1971. São palavras duras, mas justas dos meus predecessores que perscrutaram o futuro. A Igreja e os profetas dizem há milênios aquilo que tanto escandaliza, que repete o Papa neste tempo em que tudo isto atinge expressões inéditas. Toda a doutrina social da Igreja e o magistério de meus predecessores se rebelam contra o ídolo do dinheiro que reina ao invés de servir, tiraniza e aterroriza a humanidade. Ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos. Nenhuma tirania se sustenta sem explorar os nossos medos. Diz do fato de que toda tirania seja terrorista. E quando esse terror, que foi semeado nas periferias, com massacres, saques, opressão e injustiça, explode nos centros com diversas formas de violência, até mesmo com atentados odiosos e covardes. Os cidadãos que ainda conservam alguns direitos são tentados pela falsa segurança dos muros físicos ou sociais. Muros que encierran a unos e destierran a outros. Muros que fecham alguns e exilam outros. Cidadãos murados, aterrorizados de um lado, excluídos, exilados, ainda mais aterrorizados de outro. É essa a vida que Deus nosso Pai quer para os seus filhos? O medo é alimentado, é manipulado. Porque o medo, além de ser um bom negócio, para os mercadores de armas e da morte, nos enfraquece, nos desestabiliza, destrói as nossas defesas psicológicas e espirituais, nos anestesia diante do sofrimento dos outros e, no final, nos torna cruéis.
Quando ouvimos que se festeja a morte de um jovem, que talvez tenha errado o caminho, quando vemos que se prefere a guerra à paz, quando vemos que se difunde a xenofobia, quando constatamos que ganham terreno as propostas intolerantes, por trás dessa crueldade, que parece massificar-se, existe o frio sopro do medo. Vos peço que rezemos por todos aqueles que têm medo. Rezemos para que Deus dê a eles o valor e que neste ano da misericórdia possam amolecer os nossos corações. A misericórdia não é fácil. Não é fácil. Exige coragem. Por isso Jesus nos diz: não tenhais medo. Porque a misericórdia é o melhor antídoto contra o medo. É muito melhor que os antidepressivos e dos ansiolíticos, muito mais eficaz do que os muros, das grades, dos alarmes e das armas. E é grátis. É um dom de Deus. Queridos irmãos e irmãs, todos os muros caem, todos. Não nos deixemos enganar. Como vocês disseram, sigamos trabalhando para construir pontes entre os povos, pontes que nos permitem abater os muros da exclusão e da exploração. Enfrentemos o terror com amor. Segundo ponto que gostaria de tocar é o amor e as pontes. Um dia como hoje, um sábado, Jesus fez duas coisas que nos diz o Evangelho e que apressaram o complô para matá-lo. Passava com seus discípulos por um campo de sementes. Os discípulos tinham fome e comeram as espigas. Nada se diz sobre o dono daquele campo. Subjacente à destinação universal dos bens. O que é certo é que, diante da fome, Jesus deu prioridade à dignidade dos filhos de Deus antes que a uma interpretação formalística, obsequiosa, interessada da norma. Quando os doutores da lei lamentaram com indignação hipócrita, Jesus recordou a eles que Deus quer o amor e não sacrifícios. E explicou a eles que o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Enfrentou o pensamento hipócrita e presunçoso com a inteligência humilde do coração, que prioriza sempre o ser humano e rechaça que determinadas lógicas impeçam a sua liberdade de viver, amar e servir o próximo. E depois, nesse mesmo dia, Jesus fez algo ainda pior. Algo que irritou ainda mais os hipócritas e os soberbos que o estavam observando, porque procuravam alguma desculpa para capturá-lo. Curou a mão atrofiada de um homem. A mão, esse sinal tão forte de trabalhar, do trabalho. Jesus restituiu àquele homem a capacidade de trabalhar e com ela lhe restituiu a dignidade. Quantas mãos atrofiadas, quantas pessoas privadas da dignidade do trabalho, porque os hipócritas, para defender sistemas injustos, se opõem a que sejam curados. Às vezes penso que quando vocês, os pobres organizados, têm que inventar os vossos próprios trabalhos, criando uma cooperativa,
recuperando uma fábrica falida, reciclando os descartes da sociedade de consumo, enfrentando a inclemência do tempo para vender em uma praça, reivindicando um pedaço de terra para cultivar, para alimentar quem tem fome? Vocês estão imitando a Jesus porque buscam curar, mesmo que seja somente um pouquinho, mesmo que seja precariamente, essa atrofia do sistema socioeconômico reinante, que é o desemprego. Não me extraña que a ustedes também, a vezes, los vigilen. Não me surpreende que também vocês, às vezes, sejam vigiados ou perseguidos. Nem me surpreende que aos soberbos não interessa a eles aquilo que vocês dizem. Jesus, que naquele sábado arriscou a vida, porque depois de curar aquela mão, fariseus e herodianos, dois partidos opostos entre eles, que temiam o povo e também o império, fizeram seus cálculos e armaram um complô para matá-lo. Sei que muitos de vocês arriscam a vida. Sei, quero recordar, que alguns não estão hoje aqui porque arriscaram a vida. Por isso não há maior amor do que dar a vida. Isso nos ensina Jesus. As 3 T, o vosso grito que faço meu, tem algo dessa inteligência humilde, mas ao mesmo tempo forte e curadora. Um projeto Ponte dos Povos, diante do projeto Muro do Dinheiro. Um projeto que visa o desenvolvimento humano integral. Alguns sabem que o nosso amigo cardeal Turkson está presidindo agora o dicastério que leva este nome. Desenvolvimento humano integral. O contrário do desenvolvimento, se poderia dizer, é a atrofia, a paralisia. Devemos ajudar para que o mundo se cure de sua atrofia moral. Esse sistema atrofiado é capaz de fornecer algumas próteses cosméticas que não são verdadeiro desenvolvimento. Crescimento econômico, progressos tecnológicos, maior eficiência, para produzir coisas que se compram, são usadas e jogadas fora, nos envolvendo a todos em uma vertiginosa dinâmica do descarte. Mas esse mundo não consente, não permite o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade. O desenvolvimento que não se reduz ao consumo, que não se reduz ao bem-estar de poucos, que inclui todos os povos e as pessoas na plenitude da sua dignidade, usufruindo fraternalmente da maravilha da criação. Este é o desenvolvimento do qual necessitamos, humano e integral, respeitoso da criação, desta casa comum. Outro ponto é da bancarrota e do resgate. Queridos irmãos, quero dividir com vocês algumas reflexões sobre outros 2 temas que, junto aos 3 T e a ecologia integral, foram centrais em vossos debates dos últimos dias e são centrais nesse período histórico. Eu sei que vocês dedicaram um dia ao drama dos migrantes, dos refugiados, dos deslocados. O que fazer diante dessa tragédia? No dicastério cujo responsável é o cardeal Turkson, há uma seção que se ocupa dessa situação. Eu decidi que, ao menos por um determinado tempo, esse departamento deve depender diretamente do pontífice, porque essa é uma situação infame.
que somente posso descrever com uma palavra que me veio fora espontaneamente em Lampedusa: vergonha. Allí, como também em Lesbos, Ali, como também em Lesbos, eu pude ouvir de perto o sofrimento de tantas famílias expulsas de sua terra por razões econômicas ou violência de todo tipo, muitas exiladas. E eu disse diante das autoridades de todo o mundo, como consequência de um sistema socioeconômico injusto e de conflitos bélicos que não buscaram, que não criaram aqueles que hoje sofrem e padecem o doloroso desenraizamento da sua pátria, mas antes muitos daqueles que se rejeitam, se recusam de recebê-los. Faço minhas as palavras do meu irmão, o arcebispo Hierônimos da Grécia, quem vê os olhos das crianças que encontramos nos campos de refugiados é capaz de reconhecer imediatamente, na sua plenitude, a bancarrota da humanidade. O que acontece no mundo de hoje é que quando ocorre a bancarrota de um banco, imediatamente aparecem somas escandalosas para salvá-lo. Mas quando ocorre essa bancarrota da humanidade, não existe quase uma milésima parte para salvar os irmãos que sofrem tanto. E assim, o Mediterrâneo se ha convertido em um cemitério. E assim o Mediterrâneo se transformou num cemitério, e não somente o Mediterrâneo. Tantos cemitérios próximos aos muros, muros manchados de sangue inocente. Durante os dias desse encontro, como diziam no estúdio, quantos morreram no Mediterrâneo? O medo endurece o coração e se transforma em crueldade cega, que se nega de ver o sangue, a dor, o rosto do outro. Ou disse meu irmão o patriarca Bartolomeu, quem tem medo de vocês, não olhou em vossos olhos. Quem tem medo de vocês, não viu os vossos rostos. Quem tem medo, não vê os vossos filhos. Esquece que a dignidade e a liberdade transcendem o medo e a divisão. Esquecem que a migração não é um problema do Oriente Médio e do Norte da África, da Europa e da Grécia. É um problema do mundo. Em verdade, um problema do mundo. É, na verdade, um problema do mundo. Ninguém deveria ver-se obrigado a fugir da própria pátria. Mas o mal é duplo quando, diante dessas terríveis circunstâncias, o migrante se vê lançado nas garras dos traficantes de pessoas para atravessar as fronteiras, e é triplo. Se chegam na terra em que se pensava de encontrar um futuro melhor, são desprezados, explorados e até mesmo escravizados. Isso se pode ver em qualquer canto de centenas de cidades. Peço a vocês para fazerem tudo o que é possível e de não esquecer nunca que também Jesus, Maria e José experimentaram a condição dramática de refugiados. Vos peço para exercer aquela solidariedade tão especial que existe entre aqueles que sofreram. Vocês sabem recuperar fábricas da falência, reciclar aquilo que outros lançam fora, criar postos de trabalho, cultivar a terra, construir moradias, integrar bairros segregados
e reclamar sem descanso como a viúva do Evangelho, que pede justiça insistentemente. Talvez com o vosso exemplo e a vossa insistência, alguns estados e organizações internacionais abrirão os olhos e adotarão as medidas adequadas para acolher e integrar plenamente todos aqueles que, por um motivo ou por outro, buscam refúgio longe de casa. E também para enfrentar as causas profundas pelas quais milhares de homens, mulheres e crianças são expulsos a cada dia da sua própria terra natal. Dar o exemplo e reclamar é uma forma de fazer política. Isso me leva ao segundo tema que vocês debateram em vosso encontro, a relação entre povo e democracia. Uma relação que deveria ser natural e fluida, mas que corre o perigo de ofuscar-se até se tornar irreconhecível. A lacuna entre os povos e as nossas formas atuais de democracia se alarga sempre mais como consequência do enorme poder dos grupos econômicos e midiáticos que parecem dominá-las. Os movimentos populares, eu sei, não são partidos políticos. E me deixem dizer que, em grande parte, nisto se enraiza a vossa riqueza, porque exprimem uma forma de diferença, dinâmica e vital de participação social na vida pública. Mas não tenham medo de entrar nas grandes discussões, na política, com a maiúscula. E cito de novo Paulo VI. A política oferece um caminho sério e difícil, mas não somente de viver o compromisso cristão a serviço dos outros. Ou essa frase que repito tantas vezes, que sempre me confundo, que eu não sei se é de Paulo VI ou Pio XII. A política é uma das formas mais elevadas da caridade, do amor. Eu gostaria de sublinhar dois riscos que giram ao redor dessa relação entre os movimentos populares e a política. O risco de deixar-se controlar e o risco de deixar-se corromper. Primeiro, não deixar-se controlar, porque alguns dizem a cooperativa, o refeitório, o horto agroecológico, a microempresa, o projeto dos planos assistenciais, até aqui tudo bem. Enquanto se mantenha no quadro das políticas sociais, mas não se metam em discussões políticas econômicas ou a política com a maiúscula, até lhes tolera. Mas a ideia das políticas sociais concebidas como uma política em direção aos pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres, e muito menos inserida em um projeto que reúna os pobres. Me parece, às vezes, uma espécie de vagão mascarado para conter os descartes do sistema. Quando vocês, desde seu arraigo a los cercanos, quando vocês, de vosso arraigamento ao território, da vossa realidade cotidiana, do bairro, do local, da organização de trabalho comunitário, das relações de pessoa a pessoa, ousem a questionar as macro-relações, quando gritam, quando pretendem indicar ao poder uma impostação mais integral, então ali já não se tolera. Não se tolera tanto porque se está saindo da caixa. Vocês estão se colocando no terreno das grandes decisões que alguns pretendem monopolizar em pequenas castas. Assim a democracia se atrofia.
torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade. Ela vai se desencarnando porque deixa fora o povo na sua luta cotidiana pela dignidade na construção de seu destino. Vocês, organizações excluídos, e tantas organizações de outros setores da sociedade, são chamados a revitalizar, a refundar as democracias que passam por uma verdadeira crise. Não caiam na tentação da caixinha que vos reduz a atores secundários, ou pior, a meros administradores da miséria existente. Nesses tempos de paralisias, desorientações e propostas destrutivas, a participação dos protagonistas dos povos que buscam o bem comum pode vencer, com a ajuda de Deus, os falsos profetas que exploram o medo e o desespero, que vendem fórmulas mágicas de ódio, de crueldade ou de um bem-estar egoístico e uma segurança ilusória. Sabemos que enquanto não se resolvem radicalmente os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, e agredindo as causas, atacando as causas estruturais da iniquidade, não se resolverão os problemas do mundo e, definitivamente, nenhum problema. A iniquidade é a raiz dos males sociais. Por isso, o disse e o repito, o futuro da humanidade não está somente nas mãos dos grandes líderes, dos grandes poderosos, das grandes potências e das elites. Está, sobretudo, nas mãos dos povos, em sua capacidade de organizar-se e também nas suas mãos, que irrigam com humildade e convicção esse processo de mudança. A Igreja também a Igreja pode e deve, sem pretender de ter o monopólio da verdade, pronunciar-se e agir especialmente diante das situações em que se tocam as chagas e os sofrimentos dramáticos, e nos quais estão envolvidos os valores, a ética, as ciências sociais e a fé. Esse é o primeiro risco. E o convite para colocar-se na grande política. O segundo risco, como dizia para vocês, é deixar-se corromper. Assim como a política não é uma questão dos políticos, a corrupção não é um vício exclusivo da política. Existe corrupção na política, existe corrupção nas empresas, existe corrupção nos meios de comunicação, existe corrupção nas igrejas, e existe corrupção também nas organizações sociais e nos movimentos populares. É justo dizer que existe uma corrupção radicada em alguns âmbitos da vida econômica, em particular nas atividades financeiras, e que é menos notícia do que a corrupção diretamente ligada ao âmbito político e social. É justo dizer que tantas vezes se manipulam os casos de corrupção com más intenções, mas é também justo esclarecer que aqueles que escolheram uma vida de serviço têm uma obrigação adicional que se soma à honestidade com que qualquer pessoa deve agir na vida. A medida é muito mais alta. É necessário viver a vocação de servir com um forte sentido de austeridade e de humildade. Isso vale para os políticos, mas também vale para os dirigentes sociais e para nós, pastores. Disse austeridade, eu gostaria de esclarecer. Aqui me refiro com a palavra austeridade. Pode ser uma palavra equívoca.
austeridade moral, austeridade no modo de viver, austeridade sobre como me apresento na minha vida, diante da família, na minha vida, austeridade humana. Porque no campo mais científico e econômico, se querem, ou da ciência do mercado, austeridade é sinônimo de ajustes. Não estou me referindo a isso. Qualquer pessoa que tenha demasiado apego A qualquer pessoa que seja muito apegada às coisas materiais, ou ao espelho, a quem ama o dinheiro, os banquetes exuberantes, as casas suntuosas, os hábitos refinados, as vestes refinadas, os carros de luxo, eu aconselharia de entender o que está passando no seu coração e de rezar a Deus para libertá-lo desses laços. Mas, parafraseando o ex-presidente latino-americano que se encontra aqui, aquele que tenha afeição por todas essas coisas, por favor, que não entre na política. Que não entre em uma organização social ou em um movimento popular, porque causaria muito dano a si mesmo e ao próximo e mancharia, sujaria a nobre causa que assumiu. E tampouco se meta no seminário, tampouco entre no seminário. Diante da tentação da corrupção, não existe melhor antídoto do que a austeridade, essa austeridade moral. E praticar a austeridade é demais pregar com exemplo. Vos peço que não subestimem o valor do exemplo, porque tem mais força do que 1000 palavras, do que 1000 curtidas, do que 1000 retweets, do que 1000 vídeos no YouTube. O exemplo de uma vida austera, a serviço do próximo, é o melhor modo de promover o bem comum. E o projeto Ponte das 3T, peço a vocês, dirigentes, que não se cansem de praticar a austeridade. E peço a todos que exijam dos dirigentes essa austeridade, que de resto os fará muito felizes. Queridas irmãs e irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos, a corrupção, a soberba e o exibicionismo dos dirigentes aumenta o descrédito coletivo, a sensação de abandono e retroalimenta o mecanismo do medo que sustenta esse sistema iníquo. Gostaria, para concluir, de pedir a vocês para continuarem a enfrentar o medo com uma vida de serviço, solidariedade e humildade em favor dos povos, especialmente daqueles que mais sofrem. Vocês vão se equivocar muitas vezes. Todos nos equivocamos. Porém, se perseverarmos neste caminho, mais cedo do que tarde veremos os frutos. E insisto, contra o terror, o melhor remédio é o amor. O amor cura tudo. Alguns sabem que depois do sínodo sobre a família, eu escrevi um documento que tem por título Amoris Laetitia, Alegria do Amor. Um documento sobre o amor nas famílias, na família de cada um, mas também nessa outra família, que é o bairro, a comunidade, o povo, a humanidade. Alguém de vocês me pediu para distribuir um fascículo que contém um fragmento do capítulo 4 desse documento. Penso que vão entregar para vocês na saída. Ali existem alguns conselhos úteis para praticar o mais importante dos mandamentos de Jesus. Na Amoris Laetitia,
Cito a um falecido dirigente afro-americano, Martin Luther King. O qual sabia sempre escolher o amor fraterno, até mesmo em meio às piores perseguições e humilhações. Gostaria de recordá-lo hoje com vocês. Ele dizia: quando te levas ao nível do amor, da sua grande beleza e poder, a única coisa que buscas derrotar são os sistemas malignos. As pessoas que estão entrapoladas nesse sistema, as ame. Porém, busque de vencer esse sistema. Ódio por ódio intensifica somente a existência do ódio e do mal no universo. Se eu te atingo e tu me atinges, eu te restituo o golpe e tu me restitui o golpe, e assim sucessivamente, é evidente que se continua até o infinito. Simplesmente não acaba nunca. De alguma parte, alguém deve ter um pouco de bom senso. E esta é a pessoa forte. A pessoa forte é a pessoa capaz de romper a cadeia do ódio, a cadeia do mal. Isso ele disse em 1957. Vos agradeço novamente pelo seu trabalho e pela sua presença. Quero pedir ao nosso Pai que vos acompanhe e vos abençoe, que vos encha do seu amor e vos defenda no caminho, dando-vos em abundância a força que nos mantém em pé e nos dá coragem para romper a cadeia do ódio. Essa força é a esperança. Vos peço, por favor, que rezem por mim. E aqueles que não podem rezar já sabem. Pensem bem em mim e mandem-me uma boa onda. Obrigado.